Então vamos lá, é rapidinho. Hoje é um novo dia que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. E cada passo que damos, uma nova porta é colocada diante de você, e algumas vezes o Senhor conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda: abrir uma porta. Precisamos ser obedientes, ousados e corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Deus se alegra com sonhos impossíveis. Sem desculpas, você é a resposta. Fala isso que está para o irmão que está ao seu lado. Sem desculpas, irmão. Você é a resposta. Então não tem desculpas, né? Não tem desculpas para o Senhor. Muitos tentaram dar desculpas, né, para Deus, dizendo: eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu habito no meio de impuros lábios, de um povo de impuros lábios, eu não tenho condições. Hoje em dia alguém diz: mas eu não tenho tempo. Sabe, Deus não está preocupado com as suas desculpas, com as suas justificativas, porque há tempo para todo propósito, debaixo do céu e da terra. Amém? Então, que você possa fazer o seu tempo aí, através da graça de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, então neste tempo aqui, são 6 mensagens que nós estamos trabalhando com essa temática: você é a resposta. Na primeira mensagem nós falamos onde estão os Elias desta geração. Você pode ser um Elias nesta geração. Você pode ser aquele que incomoda, aquele que prega o evangelho, aquele que às vezes é até inoportuno, porque foi essa orientação que Paulo deu a Timóteo. Insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, corrige, com toda longanimidade e doutrina. Então, às vezes, o cristão, ele chega a ser inoportuno, por causa do amor a Deus e ao Evangelho. Na segunda mensagem, o nosso irmão presbítero Júlio falou de obediência ser a chave para a resposta. A chave para a resposta. Então, se você obedecer a Deus, você vai ver Deus agindo na sua vida. E hoje estaremos compartilhando sobre ter ousadia para ser boca de Deus na terra. Nós, eu e você, somos boca de Deus nesta terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e Deus escolheu a mim e a você para sermos boca de Deus nesta terra. Será, meu irmão e minha irmã, que nós temos sido boca de Deus nesta terra? Será que de fato Deus tem usado você para ser boca de Deus nesse tempo? Pois bem, nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida. João 14:12 nos diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até obras maiores. Você já fez alguma coisa maior do que Jesus fez? Talvez é porque a gente tem tido uma fé, né? Piquititinha, né? Mas se você tiver fé, Deus vai abençoar você e você vai realizar a obra do Senhor com alegria no seu coração. E frutos virão, frutos serão vistos, porque você estará se colocando à disposição de Deus para abençoar outras vidas. Ousadia para ser boca de Deus na terra. A palavra de Deus tem 2 textos que vamos ler. O primeiro deles está em 2 Timóteo 1:7, que nos diz: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor ou covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole.
Irmãos e irmãs, muitos crentes hoje em dia simplesmente têm se acovardado na pregação do Evangelho. Muitos crentes estão intimidados, muitas vezes intimidados com as circunstâncias, intimidados com pessoas, intimidados pelo inimigo. Se Davi tivesse ficado intimidado pelo gigante, não teria vencido aquela batalha. Se Daniel tivesse ficado intimidado, com as coisas que ele poderia sofrer por conta de não se render às coisas que o rei queria, talvez não tivesse tido vitória. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se curvado diante da estátua de Nabucodonosor, não teriam visto a vitória. Mas homens e mulheres na história da Bíblia, na história do povo de Deus, ousaram fazer alguma coisa, tiveram ousadia, intrepidez, ousaram ter intrepidez para poder fazer a diferença. E nós? Será que nós também no nosso tempo temos nos acovardado? Ou será que temos tido também ousadia para que Deus use cada um de nós? Elias obedeceu a ordem do Senhor. Vamos ler daqui a pouco o texto de 1 Reis, no capítulo 18. Mas Elias obedece a ordem do Senhor para se apresentar diante do rei Acabe. Olha que interessante. E com ousadia ele vai lá dizendo: olha, o senhor está errado. O que você está fazendo está errado. Deus manda te dizer que você está errado. Então Elias não se importou o fato de Acabe ser um rei. Acabe poderia ter mandado matar Elias naquele momento se quisesse. Tinha autoridade para isso. Mas Elias, ele vai a esse encontro, um encontro inusitado. Mas neste encontro, nós percebemos o agir sobrenatural de Deus na vida de Elias. Percebemos o agir sobrenatural de Deus na vida de Acabe, que não mandou matar Elias, pelo contrário, ouviu. Pode não ter gostado, o texto não fala que ele gostou não, mas certamente Deus estava naquele encontro. E nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que se nós não tivermos ousadia para ser boca de Deus, nós ficaremos no anonimato. Tem muitos crentes no anonimato, tem muitos cristãos escondidos atrás de um dogma, atrás de uma lei ou atrás de uma doutrina, para não pregar o Evangelho. Você sabia que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela já foi a maior denominação evangélica no país? Sim, já fomos, porque nós somos a segunda igreja evangélica instalada no Brasil. A primeira igreja que foi instalada no Brasil chamava-se Igreja Fluminense. Ela foi fundada pelo Dr. Robert Calley, que era médico da família real imperial na época de Dom Pedro II. Veio para o Brasil como médico, para ser médico da família real, e fundou uma igreja que está até hoje, lá na Rua Camerindo, no centro do Rio de Janeiro. Se você passar por lá, pela Rua Camerindo, é a rua que dá acesso à Praça 15, aquela região ali, da Praça Mauá, melhor dizendo. Então você pode ir lá e você vai ver uma igreja, lá funciona o seminário. Hoje esta igreja é chamada Igreja Congregacional. Muito bem. Mas logo depois vem Simon para o Brasil e ele se hospeda justamente na casa do Dr. Robert Calley. E ali eles começam agora a trocar informações da cidade. Então, ele como missionário que era, Simonton, abre um trabalho e funda um trabalho, e aquele trabalho começa a prosperar. Aí vem a Igreja Presbiteriana sendo fundada. E éramos a maior denominação durante um tempo aqui no nosso país. Hoje, nós não figuramos nem entre as 10 maiores. Por que será? É porque muitos crentes não ousaram. Muitos crentes não tiveram intrepidez. É porque muitos de nós nos acovardamos ou nos escondemos atrás de uma doutrina dizendo: mas os que são de Deus, os escolhidos, virão até Deus mesmo. É verdade. É bíblico e é teológico, isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz que eles virão até o Senhor através da loucura da pregação. E eu e você somos os incumbidos nesta geração, neste tempo, para ser boca de Deus para o mundo. E se eu não fizer isso, as pedras vão começar a clamar. E tem muita pedra gritando ao nosso redor.
porque muitas vezes nós não cumprimos o nosso papel. Acabe procurava Elias para o matar. Acabe estava com sede de sangue, e quando o encontra não faz, mas apenas profere uma palavra de intimidação, chamando de perturbador de Israel. Olha só, o perturbador, você tem perturbado a paz aqui. E aquele homem de Deus, Elias, ele encara o rei, e ele com ousadia, ele consegue falar em nome do Senhor. Elias, que numa ordem natural deveria ficar intimidado, talvez se fôssemos nós, eu ou você, diante de um rei, diante do presidente, diante de um governador, diante de uma autoridade policial, talvez eu e você ficaríamos acovardados, e não falaríamos aquilo que deveríamos falar, mas Elias não. Elias toma a palavra, e com a ousadia do Espírito Santo se dirige ao rei e fala algumas respostas, algumas palavras para o rei. E eu quero ler esse texto, parte dele nesse primeiro momento. 1 Reis 18, nos diz assim: não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso, adoraram imagens de Baal. Olha só, que ousadia. Chegar para o rei chama Elias de perturbador, e ele aponta para o rei: não, senhor, você é o senhor e a sua família que estão fazendo coisa errada, são vocês que estão perturbando. Será que nós teríamos ousadia para isso? Mas essa ousadia de Elias não era uma ousadia vinda dele. Era Deus que o estava impelindo, fortalecendo, falando para ele, para que ele pudesse ser boca do Senhor naquele momento. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que na palavra de Deus, quando você vê, ouvir e ler nas Escrituras, principalmente nos livros proféticos, como uma expressão dizendo: assim falou o Senhor. Todas as vezes que um profeta, ele mencionava esta frase, assim falou Yahvé, então reis e todas as pessoas que ouviam esta palavra, sabiam que aquele homem ou mulher que estava falando aquela frase, estava realmente falando algo do Senhor. Sabe por quê? Porque um hebreu jamais ousaria dizer assim diz o Senhor, se Deus não tivesse realmente com ele ou com ela para mandar dizer esta frase. E Elias diz: assim diz o Senhor, não sou eu, é você que está perturbando a paz, é a sua família. Acabe, diante de tanta ousadia, ele fica perplexo. Que autoridade, né, de Elias. Que autoridade de um homem de Deus. Meu irmão e minha irmã, você como homem ou mulher de Deus, também pode ser revestido desta autoridade, para ir até o ímpio e dizer: olha, você precisa mudar de vida. Para ir até aquela pessoa que está vivendo nas drogas e falar: olha, Deus pode te libertar. Para ir até aquelas pessoas que estão vivendo na marginalidade, dizendo: olha, Jesus tem algo importante para você, Jesus pode transformar a sua vida. Mas é preciso ouvir Deus falar. Elias estava cheio de ousadia, e ele deu uma ordem ao rei. Olha só, versículo 19 agora: agora convoque todo Israel. Agora como é que o negócio se inverteu? Agora o profeta dando ordem para o rei: agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Versículo 20, Acabe fez o quê? Convocou. Olha só, o rei obedeceu. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Ah, meus irmãos e irmãs, quando Deus fala, não tem ninguém que não ouça e obedeça. Observe que Acabe não era um servo de Deus, não era um rei temente a Deus, mas quando Deus falou através de Elias, quando Elias foi boca de Deus naquela geração, aquele rei obedeceu. Esses sermões que estamos pregando nesse tempo, eles são baseados no livro do Marcelo Tosti. E nesse livro ele diz o seguinte: ousadia não é ter coragem para falar tudo que lhe vem à cabeça,
Ousadia é falar o que o Espírito Santo lhe manda falar, na hora e no local que ele direcionar. Isso quer dizer o quê? Que não é para o crente sair falando abobrinha. Porque tem muito crente que fala, mas fala o que o coração está cheio. E às vezes o coração está cheio de outras coisas que não a vontade do Senhor. Mas o servo e a serva de Deus fala aquilo que Deus direciona. Quando Deus chamou o profeta Jeremias para o seu ministério, ele disse: olha, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Então ali Deus falou para ele: olha, não digas não passo de uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, o que eu mandar você falar, você vai falar. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Mas o problema, meus irmãos e irmãs, é que hoje em dia os crentes já não conhecem mais a vontade de Deus. Nós não temos conhecido o que Deus quer que falemos. Nós não temos buscado na palavra. Não temos buscado conhecer esta palavra, que liberta, que transforma. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas muitos de nós não têm conseguido ser libertos dos nossos pecados, daquilo que nos aprisiona, porque não temos conhecido a verdade, que é Cristo. Pois ele disse: eu sou a verdade. Então é importante nós sabermos e conhecermos o nosso Deus. Acabe era o rei. Provavelmente ninguém ainda havia ousado confrontar aquele rei como fez Elias. Ninguém. Desta forma, aquele rei talvez ficou sem ação, não esperava uma atitude daquela, de uma pessoa que era desconhecida da corte até aquele momento. Elias não estava temeroso, Elias não estava preocupado, ele não mediu as palavras para confrontar aquele rei pecador. Pelo contrário, ele foi até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Foi assim que Davi fez quando foi encontrar-se com Golias. Olha, tu vens a mim com lança, com escudo, você vem a mim desse jeito, mas eu vou até você, em nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos e irmãs, quando a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos, não há barreiras que não seja quebrada. Não há coração que não seja despedaçado e refeito, para a glória de Deus. O que é importante é nós buscarmos fazer a vontade do Senhor. De onde veio esta ousadia? De onde veio esta autoridade? Se olharmos para Elias, esta reação tão ousada não fazia parte da sua personalidade. Você conhece a história de Elias? Elias, de medo, se escondeu até numa caverna. Não era um homem ousado simplesmente pela sua personalidade. Para Elias fazer o que fez, é porque Deus o impeliu e falou: vai, porque eu vou falar através de você. Às vezes, irmãos e irmãs, a gente tem medo, às vezes a gente não sabe falar, às vezes somos tímidos. Imagina uma pessoa tímida pregando aqui na frente, não é? Mas tem pessoas tímidas que pregam e pregam muito bem, sabe? Porque na hora que estão aqui é Deus que vai falar, sabe? E Deus vai usar, e vidas serão transformadas. Elias não foi diferente. Elias tinha autoridade e ousadia que vinha do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, tem um plano extraordinário para cada um de nós. Deus tem um plano para nós, mas nós precisamos ter ousadia para realizarmos o plano que Deus tem para nós, sabe? A Bíblia diz que Ele é quem realiza, Ele é quem faz, Ele é quem executa, tanto o querer quanto o realizar. Mas somos nós quem trabalhamos. Somos nós que trabalhamos. Precisamos ter autoridade e intrepidez para falar o que precisa ser dito. Por isso, ousadia para ser boca de Deus na terra. Eu vou falar só 3 coisas rapidamente para você gravar no seu coração. A primeira delas, a ousadia tira você da neutralidade. A ousadia tira você da neutralidade. Você pode repetir isso? A ousadia tira você. Isso. O que é neutralidade? Neutralidade é ser como a igreja de Laodiceia. Você se lembra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia era uma igreja neutra. O que era uma igreja neutra?
Uma igreja que não estava nem quente e nem fria. Uma igreja morna. E Deus falou o que para aquela igreja através de João? Olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque nem és quente, nem és frio. Isso quer dizer o quê? Que aquela igreja estava em cima do muro. Estava em cima do muro. Meus irmãos, eu uma vez ouvi uma anedota, e uma dessas anedotas evangélicas que às vezes você ri é da pessoa e não da piada, né? Mas é interessante essa porque tem a ver com esse texto aqui, da neutralidade. Quando havia um muro entre o céu e o inferno, talvez vocês tenham ouvido isso já, né? Um muro entre o céu e o inferno, e de um lado havia uma pessoa em cima do muro, né? Uma pessoa lá em cima do muro, e de um lado o céu, do outro lado o inferno. E as pessoas do lado do inferno, né, estavam tranquilas, tranquilas, ninguém gritava, ninguém falava nada, e vendo aquela pessoa no alto do muro. E do outro lado, do lado do céu, as pessoas clamando: vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aquela pessoa não se decidia, continuava em cima do muro. Um belo momento dessa história, dessa anedota, aquela pessoa virou para aqueles que estavam mudos, né? Mas vocês não estão me chamando, eles estão querendo que eu vá para lá, eles estão me oferecendo coisas ali, e vocês não estão chamando nada, por quê? E a resposta que ele recebeu é: porque o muro é nosso. O muro é nosso. Isso quer dizer o quê? Aqueles que estão em cima do muro não estão do lado de Deus, estão do lado contrário. O muro não é de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a indecisão, que a falta de postura, que a falta de tomada de palavra, a falta de tomada de decisão em fazer as coisas do reino de Deus, tudo isso não agrada ao Senhor. A ousadia tira você da neutralidade, tira você de estar vivendo aí esse comodismo religioso. Tem muito crente vivendo no comodismo religioso. Atos 4, verso 13, diz assim: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João, eles eram o que mesmo, gente? Pescadores. Não tinham feito doutorado, não tinham estudado nas melhores universidades, certamente não tinham nenhuma cultura, mas eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles tiveram ousadia para falar. A neutralidade não é uma opção para nós, os discípulos de Jesus. Não podemos ficar em cima do muro. A palavra nos chama de embaixadores. E uma das coisas que o embaixador não pode ser é neutro. Por quê? Porque o embaixador ele precisa fazer o quê? Representar o país ao qual ele foi chamado, escolhido para ser embaixador. 2 Coríntios 5, 20 nos diz: agora, portanto, somos embaixadores de quem? De quem? Olha ali, de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo. Falamos em nome dele. Somos boca de Deus para falar em nome dele. É inadmissível, meu irmão e minha irmã, que nós, como embaixadores, durante um conflito, fiquemos neutros. Você viu a guerra lá, né, na Ucrânia, que ainda acontece. Os embaixadores estão neutros. Não tem problema não, olha, não, eu não quero me meter nesse negócio e tal. Se o embaixador falar uma bobagem dessa, na hora o presidente tira ele do cargo. Ei, vem cá, vem de volta aqui. Que história é essa? Que não quer se envolver? Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos ficar na neutralidade em nada. Nós precisamos sim tomar posição em tudo. A palavra do crente deve ser o quê? Sim, sim. Ou não, não. O que passar disso? É de procedência, o quê? Maligna. Então, meu irmão e minha irmã, espera-se que ele faça, isto é, espera-se que o embaixador, ele faça o que a voz do seu país exige. Espera-se que eu e você, como embaixadores de Cristo, façamos o que Deus exige que nós façamos. Precisamos falar
aquilo que Deus quer que falemos. O Marcelo Tosh, no seu livro, também tem uma outra frase interessante, dizendo assim: entenda que a qualquer momento, aquele que habita em você e que tem autoridade sobre a tua vida, poderá lhe dar um comando para que seja a boca de Deus na terra. Sem ousadia, você permanecerá calado. Se você não tiver ousadia, Deus vai mandar e você vai fazer o quê? Vai fechar a boca. Se não tiver ousadia, o Espírito Santo vai estar te incomodando e você vai fazer o quê? Não, não é para mim não. Isso aqui é para a irmã Liliane. Isso aqui é para a irmã Edmária. Muitas vezes nós somos crente pá. Já viu o crente pá? O crente pá, o problema nunca é para ele, a missão nunca é para ele. Deus chama ele e fala assim: isso aqui é para a irmã Ângela, isso aqui é para o Júlio, isso aqui é para o irmão fulano. Nunca é para ele, porque a pá, como é que você trabalha com a pá? Você pega e lança, aquilo que você está pegando para longe, ou para alguém. E muitas vezes nós estamos assim, sabe? Estamos assim, colocando tudo para os outros. Meus irmãos e irmãs, quantas palavras proféticas elas são liberadas no céu para abençoar pessoas, para abençoar e mudar a realidade de alguém. E às vezes, por nós ficarmos calados, por nós assumirmos uma postura de neutralidade, vidas deixam de ser abençoadas por Deus. É a ousadia que nos leva a deixar de lado a preocupação com a nossa reputação, por exemplo. O que vão pensar de mim? Lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, na minha escola, o que a minha família vai pensar? Agora eu sou crente, e agora? As pessoas não entenderão por que eu estou fazendo isso. E às vezes nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar. Você só precisa ficar preocupado com o que os outros vão pensar se você estiver fazendo algo de errado. Você, como crente, tem que estar preocupado com o seu testemunho, mas preocupado quando você prega o Evangelho, quando você prega a libertação, quando você prega a salvação. Não, meu irmão, minha irmã, precisamos ter ousadia, precisamos nos posicionar. E às vezes, se posicionar vai contrariar alguém. Não é assim? Quando você se posiciona, você contraria alguém. Quando você fala assim: eu torço para o time tal, você vai contrariar quem não torce. Não é verdade? Quando você fala assim: olha, na política eu voto em fulano, você vai contrariar o outro grupo. Quando na religião você fala: eu sou dessa religião, você está contrariando o outro grupo. Não tem jeito, a sociedade é feita de pessoas contrariadas o tempo todo. Mas se você pelo menos for chamado de pessoas que contrariam, mas por causa de amor ao Evangelho, por causa de pregar realmente o Evangelho verdadeiro, que seja assim então na sua vida, em nome de Jesus. Ousadia tira você da neutralidade. Mas também, meu irmão e minha irmã, eu quero deixar para você pensar no texto de Mateus 5,13, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao Pai que está nos céus. Eu não sei, quantos aqui já foi a Petrópolis à noite? Já foram a Petrópolis à noite? Ou Teresópolis, ou Friburgo, né? Quando você está subindo as serras aí, não é? Você vê ao longe as luzes da cidade. Quem vem do Rio para cá de noite, quando chega próximo, apesar de Campos não ser uma cidade edificada sobre um monte, né? Mas ao longe você já começa a ver as luzes da cidade. Se for numa montanha, então, você de longe vai ver, porque não dá para esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Mas tem tanto crente escondido, tem tanto crente agente secreto de Jesus, tem tanto crente que não dá as caras, que não mostra, que não se revela. Meus irmãos e irmãs, não dá para ser crente desse jeito.
Boas obras não consistem apenas em dar de comer a quem tem fome. Boas obras é trazer o padrão do céu na terra. É para isso que você vai precisar falar o que precisa ser dito. E para tal, você precisa de ousadia. Precisamos ser ousados. Mas há uma segunda coisa. Há um segundo ponto importante para nós pensarmos. Ousadia para cumprir o seu chamado. Sabia que você tem um chamado? Você tem um chamado. E nós precisamos de ousadia. Não somente para que você possa sair do anonimato, sair da neutralidade. Mas você tem que ter ousadia para cumprir o seu chamado. Nós somos chamados para impactar a nossa realidade. Você foi chamado para impactar o seu trabalho, para impactar vidas lá na sua faculdade, na sua escola, para impactar a sua família, que ainda não tem Jesus. Você foi chamado para causar impacto. Há uns anos atrás, e ainda hoje, ainda passa esse filme, de vez em quando, porque tudo se repete, né? Há um filme que tem um título Impacto Profundo. Quem já assistiu esse filme? Impacto, várias vezes já passou na televisão, no canal aberto e tudo mais. Bem, Impacto Profundo. Bom, o filme em si eu particularmente não gosto muito, mas esse título me chama a atenção, porque Deus quer realizar um impacto profundo na sociedade através de nós. Deus quer realizar um impacto profundo na sua família através de você. Deus quer realizar um impacto profundo lá na sua faculdade através de você. Deus quer realizar um impacto profundo lá onde você estuda, lá com os seus vizinhos, lá no seu condomínio, no seu prédio, através de você. Um impacto profundo, porque Deus não quer você na superficialidade. Deus quer você mergulhando fundo na presença dEle. Deus quer você com ousadia, sim, sair da neutralidade, com certeza, mas ousadia para cumprir o seu chamado. Atos 1:8, o Senhor Jesus deixou para nós uma missão. Vamos ver qual é essa missão? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e também em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Nós somos testemunhas. Precisamos ser testemunhas. E ser testemunha, você precisa estar pronto para dar o testemunho daquilo que você crê. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar prontos para dar a razão da nossa fé a todos quantos pedirem. Será que você está pronto, meu irmão e minha irmã? Somos chamados por Jesus. Fomos chamados para proclamar o seu amor. Fomos chamados para proclamar a sua graça. Fomos chamados para proclamar a sua presença. Aonde quer que você vá, você é um agente do Evangelho de Jesus. Tem crente que sai de férias até de Jesus. Já viu isso? Eu tive um caso desse uma vez, não é? O irmão saiu de férias, morava mais ou menos uns 500 metros da igreja. Mas não viajou nem nada não, estava em casa. Mas não foi na igreja durante o mês todo. Ficou em casa. Não, eu estou de férias. 500 metros da igreja, sabe? Estava de férias. Férias de Cristo. Férias de tudo. Ah, meu irmão e minha irmã, onde quer que você esteja, se você vai lá para Maragogi, né, passar as férias lá, vai lá para Porto de Galinhas, vai lá para os Estados Unidos, não sei, mas lá você vai continuar sendo quem? Filho de Deus, filha de Deus, um agente de Cristo nesta terra. E é preciso dar bom testemunho, e é preciso falar do amor de Jesus. Fomos chamados para trazer os céus para a terra. Para trazer o céu para a terra. E quando nós não fazemos a vontade daquele que nos arregimentou, nós vemos então que estamos deixando de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Viver o chamado de Deus, segundo Marcelo Tosti, para as nossas vidas, sempre passará por posturas de ousadia. Sempre. Quer viver a vontade de Deus para você?
Sempre você vai ter que passar por essa situação de ousadia, porque o inimigo vai tentar te intimidar de todo jeito. A Bíblia diz que ele anda onde? Longe de você, não é isso? Bem distante. Ele anda onde? Ao nosso derredor, olha só, bramando e rugindo como um leão, buscando a que ele possa. Então, meu irmão e minha irmã, não é fácil. E as suas justificativas diante do Senhor, elas não servem. Mas várias pessoas jamais experimentarão serem ousadas naquilo que Deus chamou. Sabe por quê? Porque apresentam desculpas para Deus. Ah, eu não sei falar. Evangelizar não é o meu dom. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu sou tímido. Ah, as pessoas não vão acreditar em mim. Quantas desculpas, né? Quantas desculpas. Ah, tá bom, vi a igreja, tá bom, já basta. Eu vi domingo de manhã, tá bom, à noite não vou. Tem crente que escolhe o culto que vai vir. Ah, eu vou só um culto, só está ótimo, durante a semana, está maravilhoso um só. Você pode ir na igreja toda hora, vou virar beato, beata, não. Sabe? Mas sabe por que a gente vem à igreja toda hora? Ou deveria vir toda hora? Ou pelo menos em todo culto? Para ter comunhão com o irmão. Para ver, ver a Heloísa sorrindo lá da Luciene, É para isso, sabe? Poder ver o André sorrindo, É para isso, sabe? A gente vem para isso, para ter comunhão com o irmão. E quando a gente não vem, eu não sei você, mas esse negócio de ficar em casa, sabe? É um negócio que incomoda demais, sabe? A semana não começa. A semana não começa, você fica aquela semana toda engasgado. O que aconteceu? Por que está diferente o negócio? Não é assim? É assim, não é, irmãos? Com alguns? Com alguns, né, infelizmente. Mas a gente que tem vontade mesmo, quando a gente não pode, a gente sente isso. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Não importa onde você está, Deus quer te usar para ser uma referência. Uma referência. Qualidade total. Não é isso que as empresas buscam o tempo todo? ISO não sei quanto, ISO 9000 não sei quanto. Hoje em dia tem um monte de número que eu não sei mais. Antigamente, quando eu trabalhava em empresas privadas, tinha lá ISO 9002. E aí tinha as vistorias de ISO na empresa para ver se realmente tem qualidade. Não é? Pois é. Sabe quem verifica a sua qualidade? O Espírito Santo, é Deus. Nós precisamos ser qualidade total de crente. Precisamos ser crentes da maior firmeza. Conhecemos muitas pessoas que não tinham a personalidade ou até capacidade de liderar, mas que se dispuseram, buscaram de Deus unção e foram usados pelo Senhor. Irmãos, Deus não está à procura só de pessoas capacitadas, não. Ele está à procura de pessoas dispostas, disponíveis, que tenham disposição, ousadia para trabalhar. E certamente vidas serão transformadas através de você. Tiveram ousadia para cumprir o chamado de Deus. E você? Você tem tido ousadia para cumprir o chamado de Deus na sua vida? Porque Deus quer usar você para cumprir este chamado. Não há desculpa, meu irmão e minha irmã, para ficarmos inertes, parados, estagnados. Faz isso na sua profissão, no seu trabalho, para você ver. Fica parado, não estuda não não se evolui, sabe? Não se recicle não, para ver. Daí a pouco ele chega e coloca um estagiário no seu lugar. Sabe, é assim o mundo evolui muito rapidamente. E nós também precisamos fazer a nossa salvação progredir. A Bíblia diz isso, que eu preciso fazer a minha salvação estar progredindo cada vez mais. Como assim, pastor? É buscando a santificação, é buscando o conhecimento de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais ousadia, mais intrepidez na palavra você terá. Ah, meu irmão e minha irmã, quando você tiver a ousadia do Espírito Santo, você terá força para falar o que precisa ser dito. Não importa o momento, não importará o lugar, você será a boca de Deus para abençoar outras vidas. A terceira e última coisa para você memorizar no seu coração: essa ousadia sobrenatural não vem de você, ela vem de quem? De quem, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. Não adianta você falar assim, bater no peito, eu posso, eu sou forte, eu luto Muay Thai, eu posso fazer. Pode nada.
sabe? Jesus lá em João 15, no versículo 5, ele vai falar assim, ó, sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Então a força que você vai ter não vem de você, é dom de Deus. 1 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de autoridade, de autocontrole. O Senhor não quer covarde, não, gente. O Senhor não quer crente covarde. O Senhor quer crentes que se disponham, que tenham realmente coragem. Mas para poder viver tudo isso, precisamos saber e entender que a ousadia, ela é sobrenatural. Essa que estamos falando aqui hoje, é algo que vem de Deus. Eu vou entrar lá na comunidade, não vai me acontecer nada. Cuidado, vai ser baleado, vai morrer. Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou te dizendo que você ter ousadia no Espírito Santo, você vai ter também discernimento para saber quando, onde, o local, o momento exato. Porque pode falar a maior verdade do mundo, mas se naquele momento não era propício, então você vai perder a autoridade. Meu irmão e minha irmã, tenha autoridade do Espírito Santo. Quando você tiver essa ousadia, você será usado por Deus. Os discípulos entendiam isso. Os discípulos entendiam que precisavam de ousadia. E que só cheios do Espírito é que eles poderiam se levantar para pregar o Evangelho. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, Atos 4:8. Ele disse, Estevão, lá em Atos 6:8, disse assim, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Olha só, o poder vem de Deus, o poder não vem do homem, a ousadia do Espírito Santo vem de Deus, não vem de nós. O texto de Atos 7:55, a parte A, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo é quem pode nos encher. E nesta noite, eu quero convidar a você a ser cheio do Espírito Santo. Sabe, como é que você pode ser cheio? Pastor, como é que é esse negócio de ser cheio do Espírito Santo? O coração humano, e eu estou falando de todo o seu ser, não o coração músculo cardíaco, mas o ser humano, ele tem em si, na sua alma, sabe, um vazio tremendo. E esse vazio, esse vácuo que existe aí dentro de nós, tem o tamanho do Espírito Santo de Deus. E quando Deus entra no nosso coração e faz morada, esse vazio agora fica totalmente preenchido. E agora não há lugar para a atuação do inimigo, não há lugar mais para a tristeza, para a angústia, para nada dessas coisas da carne, mas agora há lugar para a ação de Deus na nossa vida. Mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser os perturbadores do pecado. O pecado tem que nos fazer corar de vergonha. Muitas pessoas já estão com o seu pecadinho de estimação, como se fosse um poodle, que você leva para onde vai, sabe? Não podemos ter pecado de estimação, não, abandonar esse negócio. Precisamos abandonar o vício, abandonar a prática do pecado, da imoralidade, abandonar a prática da mentira, abandonar práticas que desagradam a Deus. Discípulo de Jesus, precisamos incomodar o pecado, incomodar a corrupção, incomodar a mentira, incomodar aquilo que Deus não se agrada. Mas para isso, nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos ter ousadia. E esta ousadia vem de Deus. Esta ousadia vem de Deus. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, estar sensíveis, dispostos para sermos como Elias, ousados o suficiente para denunciar e confrontar o pecado. Olha, isso está errado. Não podemos ser coniventes com os erros. Tem pessoas que, para ficar bem com um, com o outro, acabam fazendo vista grossa do pecado. Isso não agrada a Deus. Pelo contrário, precisamos ser ousados o suficientes para falar do amor de Jesus,
para falar que Jesus liberta, para falar que Jesus transforma, para falar que Jesus salva, para falar que Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos ter ousadia para falar desse Jesus, porque se nós não falarmos, as pedras estarão clamando. Você está pronto para viver esta ousadia? Essa é a pergunta que nós precisamos responder de maneira introspectiva para cada um de nós. Você está pronto para entregar a sua vida para Deus usar de maneira ousada na presença dEle? Porque se você falar, Senhor, eu estou pronto, sabe o que vai acontecer? Você vai se surpreender de como Deus vai usar você. Mas para isso, é preciso que você peça, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa como boca do Senhor. Não quero olhar para as circunstâncias, não quero olhar para as pessoas que não estão fazendo, não quero ficar observando o cisco no olho do vizinho. Não, Senhor, eu quero olhar firmemente para o Senhor, autor e consumador da minha fé. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, hoje é o dia, hoje é a hora de você passar a ser um vaso nas mãos de Deus, passar a ser usado nas mãos do Senhor. O Espírito Santo lhe dá ousadia para que você seja a resposta de Deus para esta geração. Você é a resposta de Deus para esta geração. Eu e você somos resposta de Deus para esta geração. Mas para isso, nós precisamos ter ousadia. Falar, Senhor, eis-me aqui, ó. Eu quero, Senhor. Eu quero ser boca do Senhor. Eu quero ser um perturbador de Campos dos Goitacazes. Mas não um perturbador no sentido pejorativo e ruim, mas aquele que incomoda com a palavra de Deus, aquele que prega, que dá bom testemunho. Sabe, precisamos ganhar o nosso condomínio, a nossa família, precisamos ganhar a nossa escola, o nosso trabalho para Jesus. Vidas lá precisam ser transformadas, e se eu e você não fizermos isso, nós estaremos neutros. E se estivermos neutros, seremos como a igreja de Laodiceia. O que você vai fazer?